Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês assim um apanhado daquilo que eu vi do jogo de hoje entre Flamengo e Botafogo. Flamengo jogando a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, sendo o segundo jogo sob o comando de Jorge Sampaoli, o primeiro jogo na vitória de 3-0 sobre o Curitiba. O Flamengo estava sob o comando do técnico Mário Jorge. Os dois jogos sob o comando de Jorge Sampaoli foram contra o Internacional de Porto Alegre, lá, e hoje contra o Botafogo no Maracanã. 53.138 pessoas estiveram presentes no Clássico para poder assistir a essa partida. Ontem eu contei a vocês que Flamengo e Fluminense começaram a comprar seguidores para o Botafogo tentar atingir a meta de 1 milhão de seguidores lá no Instagram. Uma brincadeira assim que os torcedores resolveram fazer com os caras. Só que hoje o Flamengo perdeu por 3-2 para o Botafogo e agora, obviamente, os botafoguenses estão debochando da cara do Flamengo e também do Fluminense, que também perdeu ontem para a equipe do Fortaleza por 4-2 e as duas equipes amargaram derrotas na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou chamar o recadinho da Bet7K e na sequência eu falo para vocês aquilo que eu achei, os erros que o Flamengo cometeu, que eu vi, que com certeza vocês viram também nesses 3-2 para o Botafogo. Espia só. Olha quem está de volta, nação. Olha só quem está de volta. É a Bet7K, que por muito tempo foi patrocinadora dos canais Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. Agora os caras estão de volta com tudo e são os novos patrocinadores oficiais dos dois canais, Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. E agora é o seguinte, os caras não vieram pra dar mole não, tá? Os caras querem garantir que vocês vão clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo e vão voltar a jogar, a apostar na Bet7K, a melhor plataforma de apostas do Brasil. E para isso, para você que clicar nesse link aqui hoje, fazer seu registro e fizer um depósito de até R$10, você já vai estar participando de um sorteio de um manto sagrado retrô. Vai dar mole? Pegar aquele manto bonitão, aquele manto maneiro? E outra, hein? Se você clicar nesse link e começar a fazer depósito para apostar aqui na Bet7K ou jogar em qualquer um desses jogos que existem nessa excelente plataforma, você vai estar ajudando o canal Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. Então, nação, nós precisamos muito desse patrocínio com a gente e eu conto muito com a sua ajuda, com a sua boa vontade, usando essa plataforma para a gente poder seguir por muito tempo informando vocês aqui no Twitter, tá bom? Com a vitória por 8-2 em cima da fragilíssima equipe do Maringá, a nação rubro-negra começou a se empolgar com o trabalho desenvolvido no Flamengo. É importante a gente ter a noção exata daquilo que o Sampaoli está fazendo no Flamengo hoje e daquilo que já deu tempo para ele fazer. O Sampaoli vem bem, vem tendo boas ideias, praticando boas ideias no Flamengo. Acontece que no jogo específico contra o Botafogo, ele cometeu uma série de erros que desencadearam essa derrota da equipe rubro-negra. O primeiro erro, do meu ponto de vista, foi ter escalado o Ayrton Lucas como meia esquerda. Quando o Gerson se lesiona, sente uma dor no adutor da coxa ainda no vestiário, o Flamengo avisa rapidamente que substituirá o Gerson, que ficou fora da partida, pelo Ayrton Lucas. E aí nós passamos um primeiro tempo inteirinho sem um poder ofensivo pelo lado esquerdo e também sem um poder defensivo. Porque o Gerson, ainda que não jogue como volante, ele volta e ajuda a fechar aquele setor ali. O Ayrton Lucas não voltou. O nosso sistema defensivo, apesar de ter 3 zagueiros, foi baseado no 4, porque o Léo Pereira foi deslocado para a lateral esquerda, ficando com Fabrício Bruno e Davi Luiz a obrigação de jogar no miolo de zaga, com Wesley fazendo a lateral direita. O Léo Pereira teve muitas dificuldades de segurar o Botafogo no primeiro tempo, porque o Rafael e os demais jogadores da equipe do Botafogo desciam muito por aquele setor, justamente por saber que o Léo Pereira não é um lateral esquerdo de ofício.
O Sampaoli hoje tinha a ideia de poupar o Ayrton Lucas para descansá-lo. O Ayrton Lucas até então via de uma sequência de 11 jogos. Hoje ele fez o 12º jogo consecutivo. E na quinta-feira nós temos uma batalha na Argentina para travar contra a equipe do Racing. Então o ideal na cabeça do Sampaoli era descansar o Ayrton Lucas. Aí ele solta o Ayrton Lucas no lugar do Gerson ao invés do Everton Ribeiro. Aí eu acho que ele cometeu erro. Ele cometeu o erro colocando o Ayrton Lucas no lugar do Gerson e não o Everton Ribeiro. E cometeu o erro do Léo Pereira como lateral esquerdo. Mas eu entendo esse erro, porque afinal de contas, nós não temos reserva para o Ayrton Lucas. O Felipe Luiz esse ano tá brincando de ser jogador do Flamengo. Jogou 3 partidas, uma apenas com 90 minutos, e é lesão atrás de lesão, atrás de lesão. Não tá nunca disponível para o Flamengo, pelo menos não em campo. Para dar entrevista na Flá TV, o Felipe Luiz está toda hora. Mas pro Flamengo, de verdade, para cumprir a função a qual ele é pago, ele nunca está disponível. Um chinelinho danado no DM, né? Bom, Everton Cebolinha, para mim, foi o ser mais prejudicial do lado esquerdo que o Flamengo teve. No primeiro tempo, como ele não descia para ajudar o Léo Pereira, assim como o Ayrton Lucas não fazia, ele também não ajudava em nada no ataque do Flamengo. O Everton Cebolinha tem uma jogada apenas, a jogada de 18 milhões de euros. Receber a bola, cortar para o meio, chutar ou tocar para alguém mais atrás. É isso que ele faz. Ele não tem uma jogada de linha de fundo, uma jogada de profundidade, um drible para livrar um atleta, para deixar um atleta na cara do gol. Não. Ah, mas ele deu 2 passes no jogo de meio de semana contra o Maringá da Série D, que a gente ganhou de 8-2. Aí não conta, né? Jogo fácil, a gente não precisa dele. O Pedro tem uma dificuldade absurda de se desmarcar, de se livrar de uma marcação. Ou a bola chega até ele e ele faz o que ele sabe fazer, ou então ele não aparece para uma tabela, para receber, para se deslocar, não aparece. Ele é facilmente engolido por sistemas defensivos que colocam 2 ou 3 jogadores em cima dele. Por outro lado, ele acabou abrindo espaço para o Gabriel. E com a entrada do Everton Ribeiro, quando o Sampaoli corrige o erro dele no segundo tempo, o Everton Ribeiro coloca o Gabriel na cara do gol por 3 oportunidades. 2 delas, ele e o goleiro apenas. E o Gabriel desperdiça as 2 oportunidades. Isso também não dá para colocar na conta do Sampaoli. Ele até resolveu o erro dele colocando o Everton Ribeiro, tirando o Ayrton Lucas no segundo tempo. Mas ele não pode chutar gol. E aí, quando o Gabriel perde tantos gols assim, a culpa tem que ser dividida entre jogadores e técnico. Não pode ser só do treinador. Já o Vidal está abaixo da crítica. Com a bola ele até consegue criar alguma coisa. Sem a bola é negatividade total. Não consegue ajudar na marcação, não consegue sequer fechar espaços. Vidal hoje, sem a bola, é um dos piores jogadores do elenco do Flamengo. O Wesley fez o pênalti que abriu o placar para a equipe dos caras, mas o erro da penalidade do Wesley é justificável pela juventude dele. Lá naquele setor não se põe a perna para o jogador passar, tropeçar e fazer o pênalti. Cerca-se o jogador, ombro com ombro, na moral, sem deixar o jogador arrematar, tentando tirá-lo da área. Ele esticou a perna esquerda e cometeu uma penalidade certa, marcada pela arbitragem. Fabrício Bruno e Davi Luiz, horríveis. O Davi Luiz, então, abaixo da crítica. O Davi Luiz não pode jogar pelo Flamengo enquanto tiver com essa preparação física horrorosa. A gente chega a pensar até que o Davi Luiz só está jogando para cumprir os 27 jogos e pegar uma grana do Flamengo no final do ano. Porque, segundo o contrato dele reza, se ele cumprir 27 jogos, o contrato dele é automaticamente renovado para o ano que vem. Se o Flamengo não quiser a renovação automática, o Flamengo tem que pagar uma multa. Então parece que o Davi Luiz está querendo a todo custo garantir os 27 jogos para depois deixar nas mãos do Flamengo. Se renovar o jogo, se não renovar eu vou levar uma grana. Porque ele sabe que ele está incapaz de exercer a função que ele tem que desempenhar. E o Fabrício Bruno ontem foi driblado facilmente várias vezes, deu o passe para o primeiro gol do Léo Pereira, é verdade, mas foi driblado várias vezes, foi um horror a atuação hoje do Fabrício Bruno. O Santos, eu nem vou falar mais nada, porque o Santos, para mim, ele é de mediano para ruim.
sabe? Ele sabe ficar com a bola nos pés, ele não fica nervoso de estar com a bola nos pés, mas não faz nada de produtivo com ela, é chutão atrás de chutão, deu um chutão errado, quase tomou gol de cobertura do meio de campo, é um goleiro que só pega a bola que passa perto, aquela bola da defesa maravilhosa ele nunca fez pelo Flamengo e nem nunca vai fazer. E para finalizar, o Léo Pereira, eu falei que ele foi mal na marcação por não ter o cacuete de lateral esquerdo, mas aos 5 minutos, quando o Rafael foi expulso, ele teve o corredor todo da esquerda à frente dele e ele aproveitou muito bem, fez 2 golaços, podia ter feito até mais, deu lençol, fez jogadas de gol, foi muito bem ofensivamente. Resumo da ópera, Sampaoli escalou mal hoje e vai muito mal no Campeonato Brasileiro. 2 jogos, 2 derrotas de Jorge Sampaoli, que nos coloca lá atrás na tabela de classificação. É preciso pensar no brasileiro com o mesmo carinho que se pensa na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América. E aí eu aproveito para perguntar a você, torcedor rubro-negro, se a gente abrir mão do brasileiro para ganhar a Copa Libertadores ou Copa do Brasil, como foi o ano passado, se está tudo bem nesse ano também. Claro que está muito cedo para falar em abrir mão de alguma competição. Mas do jeito que nós começamos o brasileiro, daqui a pouquinho a diretoria vai ter que optar por largar o brasileiro de lado para ir atrás apenas das Copas. E com esse futebol apresentado hoje, vocês acham que o Flamengo dá conta de se classificar às oitavas da Libertadores da América? Eu acho que dá. O jogo contra o Racing vai ser difícil. Não sei se a gente consegue voltar de lá com uma vitória. Torcerei para que sim. Mas a gente ainda assim, a gente é um time muito superior a Alcas e também a equipe do Nublense. A impressão que eu fiquei desse jogo é que o Botafogo teve mais perto de fazer o 4-2 com 1 a menos do que o Flamengo de fazer o 3-3 ou de virar a partida. Acho até que a gente deu sorte da expulsão do Rafael. Senão, a nossa cabeça ia estar muito mais inchada e muito mais dolorida. Felizmente, esse foi o resumo que eu tinha para trazer para vocês do jogo do Mengão Queridão contra a equipe do Botafogo. Nesse exato momento, Sampaoli está com 2 jogos e 0 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas nada de fora Sampaoli ainda, nada. O trabalho tem resquícios de qualidade. Vamos deixar o homem ter mais tempo para ele ter as convicções dele. Ah, eu não falei do Marinho não, né? Não quero falar do Marinho. Deixo para vocês. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.